Olá, eu estou aqui para apresentar minha prática com componente curricular da matéria de filosofia matéria do professor Carlos Roma Vieira de Fonseca. Estou aqui para falar sobre o papel do docente em relação aos alunos, o papel do professor em relação aos alunos. O papel do professor ele é um papel muito importante, principalmente no início da nossa vida, pois é onde começamos a dar nossos primeiros passos na educação. Matemática, física, química, matérias básicas, para aí sim conseguirmos nos aprimorar para um aprofundamento maior no ensino superior, como no meu caso, no ensino de História. Muitos se perguntam pela docência dos professores em relação ao aluno, a relação do professor com os alunos. Acredito que essa deve ser uma relação que deve ser profissional, tanto do aluno quanto do professor, e todas essas apresentações devem se dar por um profissionalismo que tanto o docente deve ter quanto o aluno, mas principalmente as questões do docente e suas metodologias para passar o seu entendimento para os alunos. Existem vários métodos conhecidos para esse tipo de situação, mas o que eu vou adotar aqui é o método de explicação, que eu acho um método bem mais fácil, usando exemplos do dia a dia, usando às vezes objetos da própria sala como exemplos para explicar assuntos, para explicar períodos, para explicar noções, situações, podendo usar também alguns alunos como exemplo, assim estreitando esses laços entre professor e aluno, para que ambos trabalhem com melhor condições nessa caminhada, digamos assim, pois é necessário que tanto um como o outro estejam dispostos a entender a sua relação, e o professor explicar um assunto com excelência, com maestria para o aluno, e o aluno sanar suas dúvidas, procurar melhor compreender o método do professor. O professor também procurar um método pelo qual ele perceba que o aluno melhor se identifica, melhor tenha um aprimoramento dos seus conhecimentos, seja eles em áreas mais específicas ou em áreas mais amplas, pois essa necessidade de uma relação entre ambos é algo muito grande e algo muito importante para que sejam feitos para que seja feito o melhor aproveitamento desse aluno, para que melhor ele entenda os assuntos, para que melhor ele compreenda e para que melhor ele consiga resolver questões, resolver vestibulares, resolver o Enem, coisas específicas do curso dele, coisas mais amplas, como um possível pré-vestibular ou um término de ensino médio, e tudo isso se engloba em uma relação de aluno e professor.